Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso Humana Ideia. O humano fazendo a diferença aqui na Band Mais, o humano no espectro do protagon grego, aquele que não esmorece diante das adversidades do tempo e da vida, sendo protagonista. E hoje, gente, uma conversa boa, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Estou aqui com ela, ó, doutora Cláudia Antonelli, ela que é psicóloga, psicanalista, especialista em saúde mental. Que prazer, doutora, recebê-la aqui. Prazer é todo meu, Fernando. Muito e obrigada. Oportuno, né? Porque nunca foi tão importante e necessário a gente falar sobre saúde mental, sim, falar sobre a importância também da gente cuidar da nossa saúde mental, né, doutora? Com certeza. Porque a gente fala tanto de cuidar do corpo, as academias lotadas, que é maravilhoso, né? Maravilhoso. Sim. Cuidar do corpo, né? Mas cuidar da mente, depois desse processo da pandemia, nos trouxe tanta reflexão sobre isso, né? Sim, exatamente. Eu acho que é isso, né? Você destacou aí a palavra humano, né? Sim. E humano é isso, né? É toda essa complexidade mesmo, que passa pelo corpo, mas a gente sabe que vai além, né? Então, acho que é disso que a gente está falando. Sim, a gente vai ter aqui até, não só agora, mas a doutora prometeu que ela volta, porque a gente vai falar também sobre o Congresso, sim, que é um marco histórico aqui para a cidade de Campinas e região metropolitana. O Congresso é da FEBRAPSE. Olha, eu falei certo dessa vez, que é um trava-língua, né? Federação Brasileira de Psicanálise, que é super importante. Uma vez que é a 29ª edição, vai ser sediada aqui na cidade de Campinas. E é um momento especial para todos os profissionais dessa área, as pessoas que se interessam, né, por essa temática. Porque vai acontecer de 1 a 4 de novembro, né, doutora? Exato. E você prometeu que você vai voltar aqui para a gente falar mais sobre a programação. Mas um dos pilares, né? Ou melhor, eu acho que todo o Congresso vai nortear sobre isso, né? Sobre esses desafios que a gente tem para refletir sobre a saúde mental. Exato. E através da psicanálise, que é uma ciência, né? Que tem aí o nosso grande Freud. Todo mundo, né, sabe que a psicanálise tem o Freud como o pai dessa ciência tão especial, e que nos traz tanta capacidade de se pensar sobre a vida, o tempo e as coisas. E é sobre isso que o Congresso vai tratar também, né? Os desafios. São 8 temáticas, doutora? São 8 eixos temáticos. 8 eixos, exatamente, né? Perfeito. Eixos temáticos. Em cada um deles a coisa se desdobra, se sim, ramifica, né? Então a gente está aí com uma programação científica muito especial, ainda sendo ajustada, né, até novembro, mas já tem uma programação disponível no site da FEBRAPSE, e com eixos, com temas muito interessantes, atuais, né? Porque, como você lembrou, Fernando, foi fundado por Freud, a psicanálise, há mais de 100 anos, mais que um século, mas a psicanálise, ela vem se enriquecendo tremendamente desde então. Um pouco como a medicina, se a gente pensar a medicina 100 anos atrás, era completamente outra, né? Os recursos, a compreensão científica, né, em relação ao humano, assim é também, eu vejo, com a psicanálise. Sim, né? Como ciência, né, está sempre se aperfeiçoando com novos estudos, novas experiências. Eu lembro que eu conversava um tempo atrás com um amigo, a gente falava sobre essa questão de repertório, não só intelectual, mas repertório emocional. Eu acho que a pandemia também foi nos esvaziando disso. Eu lembro que algumas narrativas, até em redes sociais, falavam assim, o humano vai ser diferente depois da pandemia, que as coisas vão mudar, que o mundo não é mais o mesmo, e que vai ter um novo mundo. E não foi isso que aconteceu. Né? As pessoas ainda, parece que tem uma fobia social, uma fobia coletiva de pertença, de solidariedade, de generosidade. E tem uma fala sua que eu gosto muito, quando você fala sobre empobrecimento mental. Não é só uma questão de saúde mental, de estar bem, enfim, mas também de um empobrecimento de aceitação do outro, ao diverso, de intolerância, né, doutor? Inclusive, intolerância é um dos temas de vocês, é um dos eixos, né? Exatamente, é um dos temas lá que vão ser abordados, né? Como eu te falei, eu estive agora recentemente no Congresso Internacional de Psicanálise, né? E uma das mesas muito interessantes das quais eu participei era sobre isso. O que é, né? Da onde vem o que a gente está entendendo como um empobrecimento da vida mental, do psíquico, dos recursos emocionais de cada um. Sim. E me parece, Fernando, que a busca, de alguma forma, pela
pela solução rápida, tem até um termo em inglês, né, que é quick fix, que é esse conserto muito rápido, né? Sim, a prontidão, né? A prontidão, o imediatismo, você falava aí das questões normativas, né? Isso tudo vai enrijecendo, empobrecendo, infelizmente, os recursos humanos, né? Inclusive emocionais, psíquicos. Sim, eu acho que isso... E se tem uma coisa que é um campo inesgotável, é a capacidade do humano de potencializar seus aprenderes, seus saberes. E como a gente tem visto esse discurso cada vez mais, acho que do senso comum, doutora, o humano não tem mais jeito. O humano, as pessoas não têm mais jeito, o mundo... Aquele discurso negativo, né? E muitas vezes pessimista da existência humana. Outro dia uma colega falou assim, o humano não tem mais o que fazer, o humano está falido. E parecia que ela nasceu onde? Em Marte, né? Porque não parecia que não era humana, né? E eu acho que se tem uma coisa que é inesgotável, como diria o Walden, né? Eu me nego a aceitar a falência do humano. O Walden dizia isso. Que legal. E o humano tem muito potencial. Por que não se pensar mais sobre isso também, quando cuidadamente, pensar no aspecto societal disso? Viver com o outro, viver, como eu disse, não quero ser redundante, mas só para reiterar, viver com o diverso, de viver com aquilo que está distante, muitas vezes, das minhas crenças, mas que existe, é a crença do outro, né? Isso é repertório emocional, né? Repertório emocional, uma certa flexibilidade emocional de poder fazer face, né, ao diferente, Sim. a outros, à diversidade, né? E ver como que isso me mobiliza, quais recursos eu tenho ou não tenho, como eu posso melhorar, né? Eu também não gosto muito, não, dessas frases fatalistas. Sim, né? Fatalistas, sim, perfeito. Que, de alguma forma, nos isenta de fazer algo que podemos fazer. Se o humano não tem jeito, então eu vou ficar na minha, porque não há o que ser feito. Eu não acredito nisso. Né? Sim, isso é uma terceirização também, né? Eu tenho para mim, assim, que, pelo menos eu também convivo... A minha área é uma área de humanas, né? Eu sou filósofo e converso com os meus colegas, enfim. E a gente se debate muito sobre esse esvaziamento. E eu disse há pouco, mas esvaziamentos que são coisas que outrora eram muito fortes em nós. Esse sentimento de pertença, esse sentimento de alteridade, a generosidade não como um produto de mercado, mas como algo do humano. Porque se a gente tem que falar disso de novo, é porque alguma coisa deu errado, né, doutora? Com certeza. Por isso que é importante, a psicanálise traz também isso para nós, né? Com certeza. Essa reflexão, né? Exato. A psicanálise, assim, em termos de eixos, assim, ela tem uma coisa que eu acho muito legal na psicanálise, e falo porque... sou adepto à psicanálise, é sobre essa coisa da fala livre, né? Sim, com certeza. Como é que chama isso tecnicamente? Associação livre, né? Isso, associação livre. Ou livre associação. Das palavras, né? Sim, das ideias, dos pensamentos. Isso é freudiano. Freudiano, lá na origem. Isso é o que se considera ainda como essência do método, né? Com certeza. A gente é o método na sua essência, né? A sua pedra angular lá de início. Ele começa com esse par. A gente tem um autor que chama até do par freudiano. Sim. Que é a fala livre do paciente, eu vou analisando, né? Fala livre, como você bem descreveu. Sim. Associações, por onde eu quero ir, pensar, tocar. Interessantíssimo. E a escuta livre do analista. Sem julgamento, sem... Sem, né? Aquela pressão, solução, né? Olha, então, pessoal, não saiam daí. A gente vai para um rápido intervalo, nessa conversa boa, com a doutora Cláudia Antonelli. Ela que é psicóloga, psicanalista, é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Psicanálise, né, aqui de Campinas. Então, não saiam daí. Humanideia e Humano fazendo a diferença aqui na tela da Band. Volta já. Humanideia. Voltamos já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+, nessa conversa boa, gente, oportuna e importante, com ela, a doutora Cláudia Antonelli, quem está acompanhando, quem ligou a televisão agora, Cláudia Antonelli, que é psicóloga, psicanalista, ela é especialista em saúde mental e veio aqui também para divulgar o congresso, né, doutora? A gente falou no primeiro bloco, bem rapidamente. Campinas vai sediar um dos maiores congressos da área, é o maior da área. É o maior. 29ª edição, sempre em grandes cidades, grandes capitais, mas agora Campinas, de 1 a 4 de novembro, vai sediar a 29ª edição aqui, né? Que é um grande momento também para alunos de psicologia, profissionais da área, professores, doutores, especialistas, debaterem essa temática do humano, que é tão especial. Você falava no primeiro bloco dos 8 eixos temáticos, né? E tem um deles que me chamou muito a atenção, que é a parte conceitual.
Porque eu falo isso enquanto filósofo também. Na minha área tem tantas coisas que se debatem e hoje virou moda nas redes sociais, pegar aforismos para tentar se aprofundar numa coisa que exige muito mais estudo, muito mais profundidade. Mas na sua área especial, a questão conceitual é importantíssima, né, doutora? É importantíssima. Porque é o que vai nortear, né? Sem dúvida. É o que enraiza, norteia, ancora de alguma forma o pensamento, né? É uma ciência, a psicanálise, que tem as suas âncoras e é a partir delas que nós falamos, né? Não é o que eu acho ou o que eu... Perfeito, enfim, né? Sim. É o que a gente vai construindo, na verdade, com a prática clínica, com o estudo teórico, com troca entre colegas, supervisão, enfim, é um trabalho bastante dedicado, digamos assim. O do e é uma ciência, né? A gente não pode deixar de falar disso, doutora, porque há um negacionismo, e desculpa a minha expressão, talvez ela não seja muito elegante, mas uma idiotização cultural sem precedentes que a gente viveu nos últimos anos nesse país. De negar a ciência, de negar... A questão da vacina, a pandemia demonstrou isso. O negacionismo por narrativas absolutamente sem nenhum fundamento técnico, científico, né? E a psicanálise também, ela tem toda essa trajetória, desde lá de Freud, doutor, e esse negacionismo, né? Que tanto limita a gente compreender a importância da psicologia, da psicanálise, nessa coisa que a gente falava no bloco anterior, né? Do repertório emocional, ter uma saúde mental para enfrentar os desafios que a vida nos impõe, né? E tem muita gente que tem medo, porque tem rótulos, né? Às vezes são tão prejudiciais por não conhecer a psicanálise. Ah, vai no psicólogo, vai no psicanalista, tem algum problema, né? Essa pessoa tem algum problema. E não é bem isso, né, doutora? Não, acho que não é bem isso, não. Aliás, isso vem mudando, né? Mas realmente ainda há, percebo, né? Muito negacionismo. E eu tenho a impressão, Fernando, que o negacionismo é uma espécie de resistência dura a poder conhecer algo diferente. Sim. Mesmo às vezes ataques, né, muito violentos, por exemplo, contra a psicanálise, de alguma forma eu acho que eles vêm dessa resistência, ou às vezes até ódio, a uma vida emocional, mesmo inconsciente, mais profunda, desconhecida, né? Perfeito. Eu acho que isso mobiliza as pessoas e às vezes reagem dessa maneira. E por isso que a questão conceitual é importante, para as pessoas compreenderem também, né? Sim. A própria filosofia tratou isso, e você conhece bem isso. A filosofia também tem uma área dela chamada filosofia clínica, que é antiga, enfim, até muito do que se discute na filosofia clínica tem muito a ver com o próprio Freud, né? É mais uma área de reflexão do humano. Mas a psicanálise, eu falo isso com total tranquilidade, tem uma potência científica que é inegável, até pela sua comprovação histórica. Já são mais de 100 anos de muitos estudos, né? Eu acho que você foi nesse último fórum, deve ter visto coisas, novidades até, né, doutora? Tem alguma, assim, que impactou? Olha, Fernanda, eu acho que a que mais me impactou foi essa constatação, que eu até já compartilhei com você, do empobrecimento psíquico. Perfeito. Né? Porque o que envolve esse empobrecimento, doutora? Eu acho que envolve adoecimentos, né? A gente sabe, por exemplo, que os níveis de depressão estão altíssimos, né? A gente está aí saindo de uma pandemia viral e entrando numa... pode vir a se tornar uma pandemia da depressão. É uma epidemia, por enquanto, né? Mas os números são gritantes, né? Uma população em 300... É a população norte-americana, praticamente, o número de pessoas diagnosticadas com depressão. Então, eu acho que isso é um sintoma do mundo, de certa maneira, do humano, um sintoma gritante, né? Sim, isso. Os números aumentam. O que é que está acontecendo? Eu acho que esse empobrecimento tem a ver com isso. Sim, eu fui num seminário recentemente, né? Quando você fala sobre a expressão empobrecimento psíquico, mental, e uma das temáticas, era na área de filosofia, era sobre, eu achei super interessante, assim, era o esvaziamento das relações. Olha, então. Então, a gente se debruçou sobre falar sobre isso, né? E como eu disse, eu vou ter que repetir isso, mas sobre a questão de conceitos ou de valores que em outrora eram tão embrionários no humano, né? E hoje parece que há um sentimento de despertença. As pessoas estão robotizadas nesse mundo do ter, querem chegar na sua casa e fechar a porta, não querem ter contato humano. Tudo que a tecnologia puder nos favorecer e não ter contato com o humano, né, é melhor. E enquanto isso acaba... o nome é esse mesmo, é o esvaziamento, né, doutora? Sim.
Isso envolve esse empobrecimento psíquico também, né? Com certeza, Fernando. Eu acho que o que você vem tocando aí é uma área muito importante, né? Por exemplo, das relações afetivas. Você estava aí falando, eu fui me lembrando, você me falou da sua avó um pouco, eu me lembrei da minha mãe, paranaense, em que, por exemplo, o café da tarde, sentar, tomar café e conversar, é uma coisa tão rica que é absolutamente inexistente hoje em dia, né? Sim. Então, esses vínculos, escutar, o tempo de escutar o outro, de pensar, de refletir, de trocar, enfim, eu acho que isso é também, a falta disto, né? Um marco, de alguma maneira, um registro desse empobrecimento das relações, né? Sim, nossa, você falou sobre o café da tarde agora, fui numa anamnese aqui, sentimental, né? Uma rememoração do ser. E é verdade, aquela coisa a minha geração, né? Sentar na calçada, conversar nos finais de tarde, aquelas noites de calor, ficava todo mundo ali. Lógico, eu não estou querendo ser não um saudosismo classista, não é isso. Eu entendo que nós estamos num outro momento. O Cortella costuma dizer isso, né? Que ele acha estranho as pessoas ficarem só se referindo ao meu tempo, o meu tempo era melhor. Mas peraí, você morreu? Não, você está vivo, então o seu tempo é esse. Mas como isso faz falta, né, doutora? Essa reflexão. Pessoal, não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo com a doutora Cláudia Antonelli, hoje aqui no Humana Ideia, para falar sobre saúde mental, a importância da psicanálise. Vamos falar mais sobre o congresso. Não saiam daí. Humana Ideia, volta já. Humana Ideia, voltamos já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, um humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+. E hoje, gente, essa pauta boa, oportuna, necessária sobre saúde mental com doutora Cláudia Antonelli, ela que é psicóloga, psicanalista, é membro também da diretoria da Sociedade Brasileira de Psicanálise aqui de Campinas. Essa sociedade, onde fica aqui em Campinas, doutora? Fica lá naquele conjunto de salas comerciais, Praça Capital. É como se fosse uma diretoria, cada estado tem uma, cada cidade tem, como é que funciona? Mais ou menos, a FEBRAPSE, que é a Federação Brasileira de Psicanálise, ela é composta por 18 sociedades de psicanálise distribuídas pelo país, né? Então, Campinas temos uma, que é a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Campinas, que fica ali no Praça Capital. E nós somos, então, atualmente a sede anfitriã do congresso que vai ser aqui em Campinas. Que privilégio, hein? Privilégio. Estamos trabalhando doutora, bastante. Falando um pouco sobre o congresso, né? Eu fico pensando a riqueza que vai ser isso. Sim. Né? Você já falou aqui há pouco sobre os 8 eixos, né, temáticos. Mas eu fico imaginando, eu vou tentar me inscrever, vou fazer de tudo para escrever. Aí, falando nisso, doutor, vamos divulgar já? Sim, vamos. Então, já existe uma programação, lógico, tem alguns ajustes, né? Sim. Até pode ter alguma surpresa ou outra, surpresa boa, né? Sempre. Com certeza. Mas para as pessoas conhecerem o congresso, vai estar aqui na telinha, qual que é o site da FEBRAPSE? Então, é febrapse.org.br. Eles têm também a federação, tem também Facebook, tem também página no Instagram, com certeza. E ali já tem a programação ali, pelo menos a básica, né? Eu acho que está quase completa, viu? A gente tem um diretor científico, o Zé Lieberman, ele trabalha bastante com a equipe dele, está bem caprichado. Mas já é possível fazer inscrição? É possível fazer inscrição. Estamos há 2 meses aí, certeza. né? Mais ou menos, né? Sim. Estamos já com 1.200 inscritos, Fernando. Olha, 1.200. E a inscrição é gratuita? Como é que funciona? Não, tem uma tarifa, tem uma taxa, né? Tem uma taxa. Tá. Mas tem também parcelamento, eu acho que é possível, né? Para quem se interessa bastante. Até pelo porte do evento, né? É um evento grandioso, né? Sim. É um evento que até o alcance dele não é só para os profissionais da área. Exato. Eu acho que essa é o grande diferencial. Para quem se interessa por essa temática, né, doutora? Exato. Querer conhecer mais alunos, né? Com certeza. De psicologia, alunos aí das extensões ou das especializações de saúde mental. Fernando, acho muito importante isso. O aluno de psicologia ou de outras áreas já começarem a participar de congressos, começar a pensar, refletir, trocar. Acho importantíssimo esse início desde cedo. E é bom, porque sai do costumeiro, né? Eu acho que a pandemia também nos travou para isso, né, doutora? Com certeza. A gente ficava só nesse mundo, nesse universo online, a live para cá, live para lá, não desmerecendo, foi super importante, né? Para trazer também, até para a gente se ocupar mentalmente, né? Sobre a questão do aprender, enfim. Mas como é importante essa troca de conhecimento, de experiência. Eu fico imaginando numa discussão, eu nunca participei de um encontro de psicanálise. E fico imaginando, assim, a grandeza que isso, né? Cada um com as suas experiências, com a sua linha de pesquisa. Porque apesar da psicanálise conceitualmente ser uma só, tem várias linhas de pesquisas, né, doutora? Com
Com certeza. Tem várias linhas de pesquisa, tem vários conceitos que vão se enriquecendo de alguma maneira. Você estava falando aí do presencial. É, de fato, o primeiro congresso presencial desde o início ali da pandemia. O último foi em Belo Horizonte, né? E presencial foi maravilhoso. Nível nacional, né? No Brasil, então, é uma retomada. É a retomada. E eu acho que nós estamos todos muito ansiosos, Fernando, por esse encontro presencial. Quando nós fomos visitar, né, o Comitê Local de Organização, junto com a FEBRAPSE, o local que vai ser, que é o Royal Palm Hall aqui de Campinas. Não, eu preciso que você repita isso. A sede do evento... A sede do evento. Vai ser no... Royal Palm Hall. Olha, que bonito isso, não consigo falar de outro jeito. Não, lógico. E um lugar maravilhoso, né? Tem sido referência para grandes eventos aqui na cidade, para a região. E o presidente da FEBRAPSE, o nosso colega Emerson Ari Mendes, quando ele estava lá, ele tinha um local assim aberto, uma espécie de jardim interno, com bancos, cadeiras, umas mesinhas, muito estiloso. Ele falou, aqui vai ser o café onde a gente vai tomar e conversar e trocar. Então, isso de fato fomenta o desejo de estar lá. Então é uma retomada. Olha que então é inédito mesmo, inédito. Para retomar essa reflexão, e vai ter não só, né, doutora, grandes pensadores da área, né, especialistas, mas eu acho que o mais legal de um congresso como esse, né, pensando na modalidade, é poder fazer essa troca, né? Essas riquezas que compreende, porque é uma área muito específica, né, doutora? Muito específica. Para mim tem muita especificidade, né? Ela é única na minha percepção. A psicanálise, ela não se perfeito. pretende ser outra coisa do que ela é. Perfeito. Ela não compete, ela é sui generis, né? Sim, Diria assim no latim, você que conhece, né? Ela tem seu próprio modo de ser, né? E transita por tudo, né? E transita por tudo, por todas as áreas humanas, né? Assim eu entendo, né? Sim. Quando a gente fala em psicanálise, né? Eu falava no bloco anterior que tem algumas pessoas que têm resistência, né? À terapia, enfim. E é natural até por desconhecimento. O desconhecimento também provoca isso, né? E o Paulo Freire tem uma máxima dele que ele dizia que uma coisa é a ignorância do não saber. Outra coisa é a ignorância do não querer saber. Concordo com ele. Né? Então, acho que o Congresso é uma oportunidade também para as pessoas conhecerem mais essa ciência e poder também aprender com isso, né, doutora? Com certeza, a ideia é essa. A gente vai tentar também apresentar um pouco da cultura de Campinas e região, como Carlos Gomes, por exemplo, né? A minha colega está se ocupando ali da parte cultural do evento, que sempre é muito importante, né? A gente se alimenta muito da cultura, da literatura, da arte. Perfeito. O psicanalista, ele tem que estar se alimentando, né, com esses bons elementos, bons alimentos da vida, né? Justamente para não se empobrecer, não se enrijecer, não tenha dúvida. né? Então, acho que tem coisas muito bacanas ali que vão manter como surpresa. Sim, sem contar que essa área tem uma produção literária fantástica, né? Com certeza. Eu vou às vezes, né? Eu vou muito, né? É que tem, infelizmente, as livrarias no Brasil, com as plataformas digitais, não é uma fala para dividir, pelo contrário. Eu também tenho meus livros em plataformas digitais, tudo. Mas a livraria, o sentido da livraria, o significado, a importância daquele espaço, cada vez mais tem diminuído no Brasil, infelizmente, né? Mas quando eu vou muito, por isso que eu vou na área de humanos ali, eu fico vendo, né? Ali a divisão das prateleiras com as temáticas, e tem tanta produção sendo feita, né, doutora? Sim, tem. Por sorte, isso não cessou. Pelo contrário, muitas pessoas escreveram mais durante a pandemia. Foi um pouco o que aconteceu com Freud na guerra ali, né? Da Primeira Guerra que ele atravessou, de 15 a 19. Ele foi forçado a fechar a clínica. Ele escreveu e produziu muito, né? Então ele se manteve vivo mentalmente. E eu acho que a ideia é essa. Que maravilhoso. Doutora, a gente está aqui nos segundos finais do Boa Ideia. Que pena. Queria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas, convidar de novo as pessoas aqui para o Congresso, né? Congresso tão importante. Também quero te convidar para voltar no Boa Ideia, para a gente falar sobre isso. Essa temática, eu disse nas minhas iniciais aqui na abertura do Boa Ideia de hoje, da importância, da necessidade da gente cuidar da mente. Né? Tem muita gente, você usou a expressão, empobrecida, né, mentalmente, assim, de repertório. E quando eu vejo uma pessoa agredindo o outro pela diferença, agredindo o outro pela crença diferente, pela cor da pele diferente, pela sexualidade diferente, eu só vejo empobrecimento mental ali. Não consigo ver outra coisa, né, doutora? Sim, concordo com você. Acho que a conversa com você é muito rica, Fernando, porque você dá espaço
para o diálogo. E o meu convite é esse, de que venham ao Congresso, que é um lugar para que haja diálogo. O diálogo entre as ciências é importantíssimo, Sim. desde que seja feito com respeito, com carinho ao pensamento do outro, ao próprio pensamento. O convite fica aí para todos. Que bom, doutora. Obrigado, viu? A você. E volte mais. Com prazer. Pessoal, é isso aí, ó. Esse finalzinho da fala dela é fantástico. Respeito, se ver no outro, alteridade, empatia, para que a gente possa sempre esperançar dias melhores. Humana Ideia, o humano fazendo diferença, aqui na tela da Band, todo domingo, 8 horas da manhã. Espero você.